Olá, seja bem-vindo ao podcast do INCC, Instituto de Neurocirurgia e Cirurgia da Coluna. Aqui a gente fala de saúde de forma leve, acolhedora e baseada em evidências. E o episódio de hoje promete abrir muitos olhos e mentes. Hoje nós vamos conversar sobre o impacto da menopausa no cérebro. Isso mesmo, pouca gente sabe, mas muitas das mudanças que ocorrem nessa fase da vida da mulher, como lapsos de memória, dificuldade de concentração, ansiedade e insônia, têm origem neurológica. E não são coisa da sua cabeça, como tantas vezes nós ouvimos. Para esse bate-papo especial, nós temos duas convidadas incríveis. A doutora Jéssica Zandoná, ginecologista especialista no cuidado integral da mulher nessa fase de transição, que vai nos guiar pelo universo hormonal com muito acolhimento e conhecimento. E a doutora Thaís, nossa neurologista aqui do INCC. Eu começo perguntando então, doutora Jéssica, o que é a menopausa, o climatério e quais são as alterações hormonais que acontecem nesse período? Existe uma grande confusão entre o que é menopausa e o que é climatério e até uma confusão de achar que as duas palavras significam a mesma coisa. Então, na verdade, menopausa é uma data, é o dia da última menstruação da vida dessa mulher. E essa data, a gente só descobre ela, que data foi essa, 12 meses depois dessa mulher parar de menstruar. Já o climatério, ele é todo um período que compreende antes dessa data, em que a gente tem a transição para a menopausa, onde começam as alterações hormonais, e o período pós-menopausa, onde depois dessa última menstruação, essa mulher vai conviver com a falta da produção, então, do estrogênio. Então, a principal alteração hormonal relacionada à menopausa é a queda, na verdade, a parada da produção do estrogênio pelos ovários. O nosso ovário, ele nasce com uma capacidade definida de produção de estrogênio, que é mediada também pelos folículos, pelos óvulos, então pela capacidade reprodutiva. A menopausa, ela é ao mesmo tempo que a gente para de produzir estrogênio, a perda da capacidade reprodutiva também. Perfeito. A menopausa não é só uma questão dos ovários, né? Ela também é cerebral. Doutora Thaís, explica pra gente o impacto dessa transição hormonal no cérebro feminino. O estrogênio, né, ele é muito importante na vida da mulher, tanto reprodutiva. E falando aqui da parte neurológica, ele é importantíssimo para os nossos neurônios, para os transmissores cerebrais. Então, a gente sabe que o estrogênio, ele regula principalmente a produção de alguns neurotransmissores cerebrais, que são responsáveis pela questão da memória, né? São responsáveis pela questão do humor, então a serotonina, a dopamina, né? O estrogênio, ele também aumenta a produção do glicogênio, da glicose cerebral. Isso faz com que a gente tenha um aumento da plasticidade neuronal, que é um aumento da produção dos neurônios cerebrais, né? Então, quando a gente tem uma diminuição do estrogênio nesse período da menopausa, do climatério, a gente tem uma diminuição de produção desses transmissores cerebrais. E o que isso causa, né? Então, as pacientes às vezes chegam consultar, né, porque estão esquecidas, né? E aí a gente fala daquela questão que a gente fala muito na mídia hoje, que é o brain fog, ou a névoa cerebral, né? Então, a falta de produção do estrogênio, a diminuição da produção desses transmissores cerebrais em áreas, por exemplo, hipocampo, que é a área da memória, ou o lóbulo pré-frontal, que é uma área muito responsável por questão de atenção, de concentração. Isso vai gerar, então, essa névoa cerebral, que é o quê? Eu tenho uma diminuição da minha atenção, né? Então, geralmente, a gente tem hoje uma vida funcional muito importante, a mulher, né, inserida no mercado de trabalho. Então, a gente trabalha, tem filhos, faz 1000 atividades e a gente começa a ter uma diminuição de atenção, né? Começar a ficar mais esquecido, eu tenho que ficar anotando todas as coisas, né? Eu começo a ter mais irritabilidade, né? Distúrbios de humor, depressão, do nada eu choro, né? Que a gente já acontece isso durante a vida reprodutiva, que é na alteração antes da menstruação, que a gente tem uma queda do estrogênio também, né?
E aí a gente fica mais irritado, né? Então do nada eu começo a chorar, fico chateada, né? Aí eu começo a ter insônia, porque o estrogênio ele também altera então a regulação desses hormônios cerebrais, eu não consigo dormir direito, né? Eu não consigo pegar no sono, eu acordo várias vezes durante a noite, né? Então é muito importante, e a maioria das mulheres, né, Jéssica, referem esses sintomas. Eu acho que muito mais para ti que é da área, que é ginecologista, do que para o neuro, porque às vezes para o neuro eles já chegam um pouquinho depois com esses sintomas, mas é um conjunto de sintomas que atrapalham a qualidade de vida, né? A dor de cabeça, né? Tem uma dor de cabeça que ela está associada com essa alteração brusca de hormônios, tá? Então, por exemplo, a enxaqueca tem pacientes que melhoram na menopausa, né? Principalmente quando ela tem alteração bem relacionada com o estrogênio, tem pacientes que pioram por essa queda brusca, principalmente, né? E aí outros sintomas também, às vezes o paciente chega queixando de informigamento no corpo, né? Então são sintomas importantes que atrapalham a qualidade de vida dessa mulher, né? Então por isso que é importante a gente falar desse assunto, né, Jéssica? Para alertar, e porque a gente hoje tem algumas terapias, alguns tratamentos que podem auxiliar, Perfeito. né? O corpo fala, né? Exato. Como que a ginecologia enxerga isso, doutora? Todas essas questões que a doutora Thaís falou, como que a gente pode ajudar as mulheres nesse momento? Perfeito. Assim como tu falou antes, né? A menopausa, ela não é um evento dos ovários. Eu digo, o ovário é o final de tudo, mas na verdade a menopausa é o efeito da falta de estrogênio em todo o nosso organismo, onde a gente tem receptor de estrogênio nas mais diversas áreas. E o cérebro é uma das áreas onde a gente tem maior concentração de receptor. E aí eu gosto de comparar o cérebro com um carro. Um carro, ele anda quando a gente está com o tanque cheio, mas um carro, ele também anda quando o combustível está na reserva. O carro, ele só não anda quando está no pico, quando não tem mais nada, né? E o cérebro também, ele vai funcionar quando a gente está lá no período reprodutivo, cheia de estrogênio, vai funcionar super bem. Quando está na reserva, ele funciona, mas quando está no mico, que não tem mais o que fazer, ele não vai funcionar. E o estrogênio, ele é esse combustível para o cérebro. A diferença é que o cérebro, ele percebe essas oscilações do estrogênio que a gente vai ter tanto na puberdade, quanto na gestação, no puerpério e na transição menopausal. E aí, essa falta de estrogênio, além de ter esses sintomas cerebrais que a Thaís já falou, né, e que isso atrapalha muito a qualidade de vida, ele também vai atrapalhar, por exemplo, o centro termorregulador do nosso corpo, eu digo o nosso termostato. Então essas mulheres, além de tudo, começam a notar que o calor corporal elas não sentem mais tanto frio. Eu dormia de pijama comprido, toda tapada, agora eu tenho que ficar me descobrindo, liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, e aí muitas delas vão apresentar aquelas ondas de calor, que vem aquele calor repentino em direção à face, suam, ficam vermelhas. E pensa esse tipo de situação, tanto as ondas de calor quanto as alterações de memória, de concentração, de humor, numa mulher que desempenha diversos papéis. Que é mãe, que é empresária, trabalha, tem as suas atividades com a casa, com os amigos, com a sua parceria. Às vezes está no meio de uma reunião onde precisa performar, onde às vezes está cercada de homens. Eu tive essa descrição de pacientes, eu sou a única mulher numa mesa de 10 homens e eu desempenho um papel de gestão. Eu não posso ficar esquecida, eu não posso ficar desatenta, eu não posso ter um monte de calor e me irritar no meio de uma reunião importante. Então, hoje, a gente poder entender essas alterações, compreender o porquê que elas acontecem e poder propor tratamentos que possam aliviar esses sintomas, para que essa mulher, mesmo com o decorrer do tempo, continue desempenhando seus papéis, é extremamente fundamental. E é essa virada de chave que a gente teve na ginecologia, de entender que a mulher não era mais só alguém responsável por reproduzir, por cuidar da casa e dos filhos. Hoje a mulher, além de tudo isso, ela desempenha papéis sociais e papéis de trabalho que ela quer se destacar, que ela quer
ficar no topo também. E que a sociedade ainda não tem esse alcance de entender esse momento também, né? Até porque nem nós, como mulheres, sabemos desse momento, temos tanto discernimento assim, né? Por isso, acho que esse nosso papel de estarmos aqui falando sobre esse assunto é extremamente importante para ajudar quem nesse momento está sentindo alguma coisa em relação ao climatério e à própria menopausa, né? Quais são os sintomas físicos, além dos cerebrais, além, né, dessa questão hormonal, doutora? Eu acho importante ressaltar que os sintomas, eles começam muitos anos antes da última menstruação. Esse é um conceito que as mulheres precisam internalizar, porque muitas esperam a última menstruação para aí então buscar ajuda. Não, os sintomas podem começar muito antes, porque a transição menopausal começa muito antes. A transição menopausal acontece cerca de 3 até 8, 10 anos antes da última menstruação. E ela começa de uma forma sutil. Então, no início da transição menopausal, onde a gente não tem um estrogênio lá no pé, no início da transição menopausal, eu brinco que é que nem a puberdade, é aquele estrogênio que flutua muito. Então, é ali onde começam muitos sintomas que às vezes ela está super bem. Começa a piorar a dor de cabeça, começa a ficar mais irritada, começa a oscilar um pouco mais o sono. Esses são sintomas que vêm e vêm em fases. Tem dias que eu tô melhor, tem dias que eu tô pior, tem semanas que eu tô ótima, tem semanas que eu tô péssima. Mas o sintoma mais precoce é a alteração de ciclo. Então, aquela mulher que não usa nenhum método contraceptivo hormonal, ela consegue ter essa percepção muito clara. Que a menstruação, que era sempre mais ou menos naquela época que ela já tinha expectativa, ela começa ou a encurtar um pouco mais os intervalos, ou a afastar um pouco mais, ou mudar a questão de fluxo. Tem muitas mulheres que aumentam o fluxo menstrual nessa fase de transição menopausal inicial. E se a gente não está muito alerta de que isso é um potencial sinal de que a menopausa esteja se aproximando, a gente vai deixando passar. Tá tudo bem, é uma coisa sutil, não me incomoda, mas eu tenho que ter essa percepção. E aí vai passando o tempo, claro, por muitos momentos ela vai produzindo pouco estradiol, e aí podem surgir ondas de calor, mesmo antes da menopausa se estabelecer, entre aspas. Né? Alterações de humor são muito comuns nessa fase, elas ficam mais irritadas, elas perdem a paciência mais fácil. Eu pergunto, não anda brigando mais em casa? O marido, os filhos, não andam reclamando que tu tá mais reativa? Normalmente sim. Às vezes até acontece de impactar no trabalho, de ter brigas, de causar conflitos que não era próprio dessa mulher. Eu sempre pergunto, qual é o teu basal? Como é que tu te comportava e como tu tá te comportando hoje? E muitas vezes essa questão do atrapalho no sono, né, da insônia, elas vão acabar ficando mais irritadas, mais cansadas, uma fadiga, parece que elas não conseguem mais render tudo aquilo que elas rendiam. E outros sintomas físicos, né? Então, como eu falei antes, a gente tem receptor de estrogênio no corpo inteiro. Sim. Então, a gente vai ter, por exemplo, mudanças da composição corporal relacionadas com a falta de estrogênio. As principais delas são: a gente tem uma redistribuição da gordura corporal. Então, enquanto uma mulher que produz bem estrogênio tem o acúmulo de gordura, principalmente no quadril, nas mamas, a mulher que vai entrando na menopausa, ela vai redistribuindo essa gordura em direção ao abdômen, e principalmente uma gordura que vai se depositar nos órgãos internos do abdômen, né? Que isso aumenta, por exemplo, o risco cardiovascular. A outra modificação é que a gente vai perdendo massa magra, e essa perda de massa magra já acontece na transição menopausal. Então não é um processo que vai levar anos para acontecer lá depois que a menopausa se estabelece. Não, o período mais crítico de aceleração da perda de massa magra é na transição menopausal, e também a perda de massa óssea, que começa também na fase de transição. Esse é o conceito que mudou. Antigamente a gente dizia, só tem risco de osteoporose uma mulher depois de 10 anos de menopausa. Hoje a gente já sabe que não, que é uma aceleração bem importante na transição. E, claro, os sintomas genitais, né, urogenitais. Hoje a gente já não chama mais só de atrofia vaginal,
a gente chama de síndrome geniturinária da menopausa, que é os sintomas relacionados à falta de estrogênio na vagina e no sistema urinário. Então, ressecamento na vagina, dor para ter relação sexual, até às vezes não é nem relacionado à atividade sexual, mas uma ardência, uma queimação ali na região íntima, mulheres que têm infecções urinárias de repetição, incontinência urinária, ou aquela sensação de que parece que está com infecção urinária, mas não é. Eu tenho uma urgência, eu tenho que estar toda hora indo no banheiro. Tudo isso são sintomas físicos relacionados à queda do estrogênio. Eu poderia ficar horas falando aqui, né, de sintomas, porque a gente tem mais de 30, 40 sintomas relacionados. Tem muitos que são, inclusive, sintomas atípicos, que ninguém sabe que são relacionados à falta de estrogênio. Por exemplo, rigidez da articulação e dor articular, dores musculares, aquela síndrome do ombro congelado, que a mulher não consegue mexer o ombro, às vezes parece que é uma lesão ligamentar, de manguito, e na verdade é só a falta de estrogênio, né, que acaba não lubrificando bem as articulações, os tendões ficam mais rígidos, os ligamentos, alteração de pele, a pele vai ficando mais fina, cabelo mais quebradiço. É uma tragédia anunciada, mas não tanto, né? A gente tem coisas a se fazer. Era isso que eu estava anotando aqui para a gente deixar um pouquinho para o encerramento essa retomada dessa frase aí assustadora. Antes disso, doutora Thaís, eu queria dizer que a gente falou do impacto da redução do estrogênio no cérebro, né? Qual é o impacto dele na questão das doenças neurológicas, né? A redução dele, ele é importante para prevenir doenças. O que a redução pode acontecer, pode fazer? A gente sabe hoje em dia que existe uma associação muito maior de doenças degenerativas, neurodegenerativas, principalmente o Alzheimer, então muito mais em mulheres do que em homens, né? E tem muito se pensado, se estudado, que essa associação com o Alzheimer, principalmente na mulher, ela tem associação sim com essa questão da diminuição do estrogênio, né? Porque, como eu comentei antes, o estrogênio ele aumenta a glicose cerebral, né? Ele aumenta os transmissores cerebrais e ele também é o responsável pela plasticidade neuronal, que é essa questão de produção de neurônios, e isso está muito diminuído, né? Quando a gente tem uma queda desse estrogênio. Então, vários trabalhos têm mostrando que possivelmente há sim uma associação, né, de quadros degenerativos, principalmente o Alzheimer, né, então, mais em mulheres, e pode ter essa associação com essa questão de alteração hormonal. Então, é muito importante a gente procurar e acompanhar com o médico ginecologista, né, para entender todos esses sintomas que a doutora Jéssica nos colocou, né, até agora, para a gente ver o que a gente pode fazer, como a gente pode tratar, né. Então, depois eu acho que a Jéssica vai colocar alguma coisa sobre a questão de reposição hormonal, não vou falar muito, Sim. porque até não tenho muita prioridade para falar isso, né, mas tem alguns trabalhos falando sobre isso, assim, da reposição hormonal precoce, né, e não fazer a reposição para prevenir Alzheimer, mas mais para tratar os outros sintomas. Mas sim, parece que sim, que essa reposição hormonal precoce talvez tenha um efeito, então, neuroprotetor cerebral, né, para evitar o avanço de um processo degenerativo. Então, é muito importante a gente identificar isso. E o que eu percebo muito, assim, é porque, às vezes, muitos transtornos neurológicos, assim, por exemplo, um déficit de atenção e hiperatividade, às vezes algum transtorno de humor, né, a gente vai, durante a nossa vida, a gente vai conseguindo postergar tratamentos porque a gente vai conseguindo, de outras formas, aliviar esses sintomas. E aí, talvez, então, quando a gente entra nesse período de menopausa, que a gente tem essa queda mais brusca e a gente tem realmente uma diminuição da produção desses transmissores cerebrais, a gente vai tendo mais dificuldades também para lidar com esses sintomas. Então, é muito importante a gente também tentar conhecer o nosso corpo, né, para ver e entender que a gente pode tratar esses sintomas, né? E aí eu acho que também a gente vai comentar um pouquinho mais, né? A importância também do nosso estilo de vida,
né, em relação a tudo isso, Sim. né, a importância de a gente sempre fazer atividade física, de evitar o sedentarismo. Hoje a gente tem falado muito em toda a prevenção de várias doenças degenerativas neurológicas, da importância dos hábitos de vida, né, então a constância do exercício físico, evitar o sedentarismo, a questão alimentar, né, evitar dietas gordurosas, né, priorizar então frutas, verduras, né, o ômega 3, né, que tem muito na questão dos peixes, das folhas, né, então essa questão da alimentação, do exercício físico. A gente durante a vida vai desenvolvendo às vezes algumas outras patologias como a hipertensão, o diabetes, né, que podem estar associados com os nossos hábitos de vida, mas a gente sabe que tem muita questão genética envolvida nisso, né? Às vezes eu tenho uma tendência a ter algumas doenças e claro que se eu não tenho hábitos de vida adequados, essas doenças elas vão se desenvolver de forma mais precoce. Então, tratar essas doenças também é importante, o controle adequado, né? E aí também a nossa reserva cognitiva e funcional, isso é muito importante, sempre estar estimulando o cérebro. Né? A questão do sono irrita com alteração de hormônio, irrita, mas o sono é muito importante eu ter um sono adequado para o meu cérebro também fazer uma boa regeneração neuronal, né? Então, será o que está faltando no sono? É a questão hormonal? É a questão dos transmissores cerebrais? Ou são os meus hábitos de vida? Né? Eu fico só no celular o dia inteiro, né? Eu não façam técnicas de relaxamento para dormir, eu tomo café, eu tomo, às vezes, o chimarrão, que é muito comum aqui, né, no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que dentro de tudo isso que a gente falou, essa questão fisiológica, ela impacta, mas muito mais o nosso estilo de vida. Então, isso é importante a gente pensar por esse lado e ter essa consciência. O que eu vejo no consultório hoje, porque eu trato muito doenças degenerativas, principalmente Alzheimer, e os pacientes, e Parkinson, né, que enfim, os pacientes já chegam hoje dizendo eu tenho uma consciência da importância da atividade física, da alimentação, então eu acho que isso a gente tem conseguido mudar nas pessoas, que antigamente fazer exercício era uma coisa absurda, né, então a gente tem conseguido mudar essa consciência, mas a gente precisa avançar muito mais, né, e aí toda essa questão do exercício físico na mulher, né? A gente já tem toda essa alteração estrutural pela questão do estrogênio, então com certeza se a gente mantém essa constância de dieta e exercício físico, a gente muda muito a qualidade de vida, principalmente quando tu tem alguma situação que tu não pode fazer um exercício, você vê, não, olha como é importante isso, né? Então acho que é um conjunto de coisas, né? Um conjunto de fatores que nos auxiliam a prevenir todas essas outras doenças degenerativas cerebrais, né? Doutora, antes da gente falar sobre a reposição hormonal e como que ela pode ser benéfica e quando deve ser evitada, antes tu comentou sobre a questão de saber quando chega a menopausa, que é 12 meses depois da última menstruação. Como que acontece para a mulher que toma métodos contraceptivos ou comprimido de uso contínuo? Depende, claro, do método contraceptivo, né? E depende da faixa etária. Então, tem alguns tipos de métodos contraceptivos que eu posso, por exemplo, fazer uma dosagem hormonal e que aquele método não vai mascarar, não vai alterar o resultado. E eu posso fazer esse diagnóstico através da dosagem. A dosagem ela não é obrigatória, a gente usa em algumas determinadas situações. Mas a pílula mais comum que as mulheres utilizam, ela mascara o resultado. Então, a gente não pode fazer uma dosagem hormonal em uso de determinadas pílulas anticoncepcionais. E aí a recomendação é que quando essa mulher chega aos 50 anos, que seria a idade média em que a menopausa se estabelece no mundo inteiro, tendo a ressalva de que na América Latina e no Brasil, a média é 47. A nossa média é um pouco mais abaixo do que a média mundial. E por que isso? Não tem uma explicação, mas provavelmente tem a ver com questões genéticas, de origem latina, que a gente entre na menopausa um pouco mais cedo, tá? Esses são dados que já se reproduzem em vários países da América Latina, por exemplo. Mas a média mundial é 50, então a recomendação é, se essa mulher não tem contraindicação a continuar usando esta pílula que ela usava até os 50 anos, aos 50 anos a gente pausa ela e em até 14 dias eu posso dosar e já vou ter um resultado fidedigno
para poder dizer se essa mulher está entrando na menopausa ou não. Mas mesmo quando eu tenho a dosagem de hormônios alterada, eu tenho que considerar que eu ainda preciso me cuidar nesse processo, pelo menos 1 ano, para que não engravide nessa fase de transição. Então, não é porque o hormônio está alterado no sangue que ela não possa mais engravidar. Então, a gente tem que ter muito cuidado na interpretação desses resultados. Mas o exame de sangue pode nos ajudar. Sim, porque muitas vezes ela imagina que não, eu estou entrando na menopausa, não tem mais problema, né? Exato. Doutora, então vamos falar da reposição hormonal, quando que ela deve ser evitada, quando ela é uma aliada, quais são os tipos de reposição? Perfeito. Eu sempre gosto de falar primeiro em quem não pode usar, porque é a minoria. Então, a gente excluindo essas mulheres que, de fato, não podem usar o hormônio, todas as outras são potenciais candidatas. Quando eu falo em potenciais candidatas, é porque a gente tem que fazer uma análise individual de cada uma, daquilo que ela busca, daquilo que ela sente, para a gente saber se realmente vai ser indicada ou não, né? Então, quem que não pode usar? Pacientes que tiveram, e tudo que eu falar aqui são históricos pessoais. Tiveram câncer de mama, já tiveram algum evento que a gente chama tromboembólico, AVC, infarto ou trombose venosa profunda ou embolia pulmonar. Mulheres que têm alguma doença do fígado que esteja descompensada, então com alteração de função mesmo do fígado. Mulheres que estejam na pós-menopausa, que têm um sangramento vaginal e que a gente ainda não investigou por que elas estão sangrando, que é o momento que a gente não espera que uma mulher tenha um sangramento vaginal. E aí doenças mais raras, que é a porfiria, o lúpus, e aí não é todo lúpus, é alguns tipos de lúpus. E quem teve meningioma, teoricamente, na teoria, não poderia usar a progesterona, que é uma parte da reposição hormonal. Mas hoje já tem estudos que mostram que alguns tipos de progesterona poderiam ser usados sim em pacientes que tiveram meningioma, com segurança. Então são só essas que não podem, todas as outras podem se discutir. E quem é a mulher que precisa buscar isso? Principalmente aquela sintomática. Então aquela que tem sintomas, eu tenho indicação formal de propor terapia hormonal da menopausa, que é a primeira escolha para o alívio dos sintomas da menopausa. Então, enquanto antigamente dizia, só vai usar hormônio em último caso, hoje não. É a primeira escolha para aquelas que não podem usar e eu vou partir para outras alternativas. Mas aquela que tem sintomas e que não tem nenhuma contraindicação, terapia hormonal precisa ser discutida. A gente não tem uma indicação, como a Thaís falou, de usar terapia hormonal para prevenção de doenças. Mas a gente sempre discute isso como um benefício adicional. Então, eu vou aliviar os teus sintomas e, adicionalmente, eu posso reduzir o meu risco, por exemplo, de doença neurodegenerativa, reduzir o risco de doença cardiovascular, mas como prevenção para a osteoporose, a gente já tem isso definido, né, nos principais protocolos mundiais. Então, uma mulher que tem um alto risco de osteoporose, ela tem indicação de usar terapia hormonal como prevenção da osteoporose. E, preferencialmente, que essa terapia hormonal seja iniciada na transição menopausal, no início dos sintomas. Então, a gente tem uma janela de oportunidade que é falado que é o período de maior benefício da terapia hormonal, em que a gente vai tanto aliviar sintomas quanto prevenir certas doenças a longo prazo e que a gente não vai acrescentar maiores riscos para essa mulher. E essa janela de oportunidade é, claro, na transição menopausal, até no máximo 10 anos da menopausa estabelecida ou até no máximo 60 anos de idade para início do uso. Não é para uso completo, é para o início do uso. Não é logo que iniciam os sintomas. O ideal é que sim, tá? Mas se essa mulher já passou um tempo da menopausa, não foi lhe proposto o tratamento ou foi lhe negado o tratamento e ela identificou que ela poderia talvez usar, ela tem uma janela de oportunidade para início até 10 anos da menopausa. Sempre de preferência, o quanto antes os sintomas iniciam, porque é onde a gente mais vai conseguir tanto aliviar esses sintomas, quanto prevenir algumas alterações
que depois, quando eu inicio mais tarde o tratamento, eu não consigo regredir. Então, às vezes elas vêm com queixas em relação ao seu corpo, à sua pele, questões de várias alterações físicas, vagina, que se tu ficar muito tempo sem estrogênio, aquele tecido perde os seus receptores. Então, quando eu dou o estrogênio, ele não responde mais tão bem. Entendi. Agora, quando eu inicio precocemente, aquele tecido está cheio de receptor ainda. Até para garantir a qualidade de vida sexual da mulher nesse período. Então, a gente vai sempre de preferência o quanto antes possível dentro do surgimento dos sintomas. Então, eu não preciso esperar os 12 meses para iniciar a terapia hormonal, que essa é uma grande dúvida. A maior parte das mulheres, mas o meu médico falou que eu não estou na menopausa ainda. Mas tu tá na transição menopausal e tu tem sintoma, tu tem que tratar. Entendi. Esse é um momento bem assustador, como a gente falou antes, né? Como que a gente pode acalmar um pouco ou dar uma certa tranquilidade para essas mulheres nesse momento? Então, eu sempre digo que aquilo que a gente pode resolver, aquilo não é resolver, mas que a medicina já caminhou a um certo ponto em que a gente tem muito claros esses conceitos hoje, e que a terapia hormonal melhora a qualidade de vida das mulheres, que a gente tem um período ideal onde a gente sabe que já se foi falado muito sobre riscos da terapia hormonal, e esse é um dos grandes medos e um dos grandes limitadores das mulheres não utilizarem o hormônio. Mas hoje a gente já evoluiu a um certo ponto de ter esses riscos muito melhor elucidados, a gente ter formulações de terapia hormonal disponíveis que foram extensivamente testadas e que a gente tem todos esses dados em relação à segurança disponíveis para as mulheres. Então, eu sempre digo que o que é tranquilizador é tu ter alguém para te guiar nesse processo. Alguém que vá reconhecer os sintomas, que vá te orientar sobre o que tu tá passando e o que vem a seguir. Porque uma mulher bem orientada sobre o que vai acontecer com ela consegue fazer intervenções pontuais que vão melhorar a qualidade de vida. Agora, se acontecesse o que sempre aconteceu, das mulheres não saberem como seu corpo funciona, de assuntos mais tabus não serem discutidos no consultório, no atendimento, aí é muito assustador, porque tu vai para o desconhecido. E aí são sintomas que vem como uma avalanche, te impactam imensamente e tu não sabe como proceder em relação a eles. Por isso que ter conhecimento sobre o assunto, conversar com as amigas. Antigamente era feio falar sobre menopausa, era admitir que estava ficando velha. Hoje a gente precisa discutir porque ninguém está ficando velho aqui. Exato. Né? A gente só chega lá na menopausa, no pós-menopausa, se a gente tivesse a longevidade. Hoje é uma busca pela longevidade. Né? Então a gente precisa discutir sobre as coisas que vão ir acontecendo e saber como preveni-las, como amenizá-las. Terapia hormonal, fundamental a gente discutir para quem pode, mas estilo de vida também. Né? O climatério é um momento estratégico para aquela mulher que nunca teve um estilo de vida saudável, é um momento estratégico para fazer alguma intervenção. Idealmente, que esse estilo de vida saudável venha desde sempre, porque eu vejo claramente. Isso não tem estudo nenhum, né? Mas a gente vê claramente aquela mulher que construiu um estilo de vida saudável durante toda a sua trajetória, desde jovem, se exercita, se alimenta bem, ela passa pelo climatério muito mais suave. Tanto em relação a mudanças físicas, corporais, e tem uma relação direta com a autoestima, por exemplo, né? A mulher, ela é muito impactada pela sua aparência. Sim. Quanto por outros sintomas. Elas levam mais leve, elas conseguem contornar melhor alguns sintomas. Exercício físico regular, não tem discussão. E a gente tem recomendações, por exemplo, muito específicas para exercício no climatério. Então, a gente quer que ela faça exercícios de força e resistência, porque, de fato, estamos perdendo massa muscular, pelo menos 2 sessões por semana, e faça exercícios aeróbicos, né, para condicionamento cardiovascular, pelo menos 150 minutos por semana, que a gente tem uma recomendação. Alimentação balanceada, equilibrada, de acordo com a rotina de cada uma, mas tem alimentos
que precisam estar numa quantidade maior nessa fase, como, por exemplo, laticínios. A gente tem tanto essa moda do leite inflamatório, de que leite não pode. Leite é fundamental nessa fase para quem pode, para quem gosta, para quem não se sente desconfortável, né? Então, a gente tem todo o aporte de cálcio, principalmente vindo dos laticínios. E o cálcio é fundamental para a saúde óssea, que vai ser impactada nessa fase. Então, esse olhar em que a gente não olha só o hormônio, porque eu sempre digo que é muito fácil prescrever terapia hormonal. Muito fácil. Agora, é muito difícil tu olhar para a menopausa de uma forma global, em que tu consiga fazer intervenções, tanto medicamentosas quanto não medicamentosas, para que toda a trajetória dessa mulher, tanto em relação a sintomas quanto em relação a riscos, seja otimizada. Então, a qualidade de vida, a preocupação com atividade, com alimentação adequada, ela não é importante só nesse período, né, da menopausa, mas também para cuidar da saúde neurológica para paciente, para cada um envelhecer com saúde, né, doutor? Não, com certeza. Hoje a gente tem vários trabalhos, assim, por exemplo, com doença de Parkinson, né, mostrando que o exercício físico intensivo de forma precoce, ele muda muito a qualidade de vida e o prognóstico da doença. Né? Então, nem falar a gente falando da saúde da mulher, né? Da saúde, porque hoje a nossa expectativa de vida antigamente era 50 anos, hoje a nossa expectativa de vida é 80, 90 anos, né? E vivendo e trabalhando de forma bem funcional, né? Então a gente mudou muito exatamente porque a gente entende muito mais esse consenso de prevenção e não de tratamento só. O tratamento ele faz parte, né? Principalmente quando eu tenho que tratar doenças, né? Mas a prevenção dessa doença ou a prevenção do que eu posso fazer do meu estilo de vida para que eu consiga ter uma melhor qualidade de vida é o principal hoje. E na neurologia isso a gente nem discute. Né? Então, as doenças cardiovasculares, que são aquelas, né, que causam infarto, que causam AVC, que a gente tem uma questão genética, como eu falei antes, mas muito mais dos nossos hábitos de vida, elas podem imensamente, né, alterar toda a nossa funcionalidade. Então, é muito importante isso, e eu sempre falo, a gente fez o podcast de Alzheimer também, e falamos muito dessa questão, né? Hoje a gente tem muito a questão da suplementação, né? E eu sempre digo assim, a gente suplementa porque muitas vezes a gente não ingere, né, de forma adequada esses alimentos, né? Porque a gente hoje virou moda suplementar, principalmente para tratar algumas doenças neurológicas, né? Então, existem evidências científicas de algumas coisas, mas essa suplementação às vezes não seria necessária se eu tivesse uma alimentação adequada, né? Então, dentro de tudo isso, ômega 3, a vitamina B12, que é muito importante para a memória, para o cabelo, para os nervos, né? E hoje a gente tem esse costume de pedir sempre a B12 no consultório. A gente poderia ingerir mais a vitamina B12 nos alimentos, a questão do ômega 3, a questão da vitamina D, né? Da questão da incidência de sol. Então, eu acho que tudo passa também por como nós levamos, né, como a gente leva a nossa saúde. E eu acho que essa mudança de paradigma na medicina, né, de pensar muito mais na prevenção do que só no tratamento, tem nos ajudado a aumentar essa expectativa de vida que hoje nós temos aí, né, e falando em relação à saúde da mulher, muito mais, porque a mulher estando muito mais hoje inserida no mercado de trabalho, né, e ela também é muito mais requisitada. Então, como a Jéssica falou das pacientes dela que chegam dizendo, eu preciso estar bem naquela reunião, né, então é muito importante a gente se conhecer e saber que a gente pode mudar esse prognóstico cada vez para melhor, né, ter uma boa qualidade de vida e nessa transição hormonal principalmente. Então, na neurologia, além de a gente lidar com essa questão das doenças degenerativas, da depressão, ansiedade, a tensão, tem muito essa questão da dor de cabeça, né? Então, essa alteração hormonal associada com a dor de cabeça também impacta na qualidade de vida. Então, entender o meu corpo, a minha dor, ela está associada durante o meu período menstrual com o meu período menstrual ou ela não tem associação, né? Geralmente tem essa associação, né? Então, eu acho que é um tratamento, né, Jéssica, que tem que ser multidisciplinar,
né? Eu acho que é o especialista, é o neurologista, é o ginecologista, mas também eu acho que é o nutricionista, que é o educador físico, né? Que é o psicólogo também, para nos ajudar a entender algumas coisas. Então, a gente tem que ter esse entendimento que é multidisciplinar o tratamento, né? Para todas as doenças, né? Uma paciente buscar uma rede de apoio, Rede na verdade, de apoio, né? Porque é um exato. momento bastante delicado. E pra gente, essa conversa certamente vai durar, vai render mais podcasts, tenho certeza. A gente até vai abrir para dúvidas, questionamentos, caso alguém que nos assista queira, né, mandar pra gente. E a gente entendeu que a menopausa, ela não é o fim, mas ela é o início de uma nova fase, né, da mulher. Mais livre, mais sábia, às vezes dá uma desequilibrada, mas a gente vai atrás e consegue retomar todo o nosso potencial. Para a gente encerrar, como que vocês veem isso? Que recado vocês têm para dar? Vocês falaram algumas vezes de começar lá de jovem, mas e quem já não consegue mais? Quem já está daqui a pouco nesse momento e não teve todo esse cuidado, né? Que vocês podem dizer para quem está nos assistindo? Acho que assim, todas as fases da vida são belas, né? Assim como a gente soube curtir a adolescência, assim como a gente soube curtir a gestação, os filhos, tem que saber entender que o climatério é uma fase nova, é uma fase de muitas mudanças, assim como todas as outras foram, e que tem a sua beleza. Se a gente souber se preparar para ele, perfeito. Então, eu tenho hoje 34 anos, eu me preparo para o meu climatério. Eu faço tudo aquilo que eu imagino que eu proponho para as minhas pacientes, que eu possa prevenir, retardar algumas alterações. Mas se tu não tá não tem mais esse tempo que a menopausa tá batendo na tua porta, é hora de virar a chave. É hora de se dar conta que pelo menos 1/3 da tua vida tu vai viver nessa fase. A partir de agora não tem mais volta. 1/3 quando eu tô falando em alguém que entrou na menopausa com 50 anos. Mas se a gente considerar a transição menopausal, eu digo que a gente vive metade da nossa vida nessa fase. Então, se a gente quer ter energia para fazer tudo que a gente gosta, para aproveitar tudo aquilo que a gente conquistou, para estar perto das nossas pessoas queridas, tem que ter a nossa parte e tem que ter uma rede de apoio legal do ponto de vista de cuidado em saúde. Então, buscar alguém que realmente entenda dessa fase, que possa te proporcionar conhecimento e também esse cuidado específico, seja com tratamentos, seja com prescrições, né, de suplementação quando necessário, mas prescrições de outros profissionais que possam auxiliar nesse momento. Eu acho que a parte do paciente, eu sempre digo, nunca é 100% eu. Às vezes elas depositam 100% de eu tô péssima, tu é a minha última alternativa. Eu digo, calma, que muito talvez venha de ti. Sim. Então, o paciente fazer sua parte e o médico fazer sua parte de forma perfeita é uma sinergia que vai trazer um climatério bem devido. Perfeito. Doutora, que recado pode dar para paciente? Eu acho que é isso, assim, nunca é tarde. Eu digo para os pacientes, vem às vezes paciente com 70 anos, agora eu entendi a importância dos meus hábitos de vida. Eu acho que nunca é tarde para a gente realmente virar a chave. E buscar sempre o melhor, o do bem-estar, né? Porque a gente também hoje vive num mundo muito louco, a gente tem muitas exigências de tudo que é lado, né? Exigência no trabalho, dos filhos, é nossa mesmo. Então eu acho que esse equilíbrio emocional também, esse equilíbrio mental, ele também é importante, faz parte pra gente não pirar e surtar em alguns momentos, né? Entender que todas as possibilidades, elas estão disponíveis, mas também entender a gente, né? E também, às vezes, dar um tempo de parar e pensar, né? E para não seguir essa rotina desse mundo louco, né? Então, viver bem com as pessoas que a gente gosta, com os filhos, enfim, com a nossa rede de apoio, né? Mas também tentar equilibrar a saúde mental, que eu acho que essa alteração hormonal, ela muda isso, mas também o nosso convívio, às vezes, pode também nos deixar muito piores, né? Então, a saúde mental, eu acho que hoje até saiu um trabalho na outra semana falando sobre isso,
né, de mais de 30% de ansiedade e depressão que a gente vive no trabalho, que vive no nosso dia a dia. Então também isso é importante para a gente estar bem na nossa saúde neurológica. Então é um conjunto de fatores, eu sempre digo para os pacientes, não é só o cérebro, não, ele responde conforme o resto do corpo. Então se o resto do corpo não está bem, o cérebro também não está bem. Então, nunca é tarde pra gente mudar e tentar também viver o melhor da nossa vida, da nossa saúde, porque eu acho que uma coisa que ajuda muito a mulher a passar essa transição menopausal é a maturidade. A gente já passou por tantas coisas na vida, né? Filhos, relacionamentos, né? As nossas experiências também vão nos ajudando, né? A mudar a nossa visão em relação a isso, sabe? Então, esse olhar mais humano, e ter empatia, eu acho que tudo isso também nos ajuda muito no equilíbrio emocional e passar essa fase, né, com uma forma mais leve, né? Perfeito. Certamente eu acredito que a gente tenha dado o recado, ao mesmo tempo que também tenhamos deixado alguns questionamentos que certamente virão. Eu agradeço muito a presença de vocês, a ter aceito o nosso convite, doutora. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Eu que agradeço. Obrigada, doutora Jéssica, aí pelo aceite, por estar aqui presente com nós, né? Nos trazendo toda essa questão da ginecologia, que é muito importante, né? O nosso corpo, eu sempre digo, né? O nosso corpo, ele é um conjunto, não é só o cérebro, nem só o rim, nem só o coração. Então, eu acho que é muito importante esse olhar também mais da sua área, mais da parte da saúde da mulher, que é, né, muito importante hoje, né? Que a gente, é uma demanda que a gente tem no consultório e muitas vezes a gente não sabe nem como lidar com algumas situações, né? Então, muito obrigada pela tua presença. Obrigada pelo convite, obrigada por lembrarem, né, de mim para falar sobre esse assunto, que é um dos assuntos que eu mais gosto de conversar e que vem muito de encontro com o que eu me proponho, que é trazer conhecimento para que as mulheres enfrentem todas as suas fases da melhor maneira. Que conversa rica! Aprendemos que a menopausa não é um processo isolado nos ovários, mas uma jornada que também envolve o cérebro, as emoções e a forma como cuidamos de nós mesmas. Eu quero agradecer imensamente a doutora Thaís e a doutora Jéssica Zandoná por esse diálogo tão potente. E se você gostou desse episódio, compartilha com quem precisa ouvir isso. E siga o INC nas redes sociais e no YouTube para acompanhar mais conteúdos sobre saúde, neurologia e qualidade de vida. Até o próximo episódio!